Yuki Mida é apenas um estudante comum do ensino médio, mas agora ele parece bastante estressado. E, sinceramente, ele só está lidando com um cara barulhento que fica tentando agir como se fosse muito descolado. O cara pergunta se eles deveriam ir a um clube, agindo como se tivesse alguma chance. Ele continua insistindo, inclinando-se e perguntando seriamente quando ela realmente vai estar livre para sair com ele, mas o clima está totalmente estranho. Está claro que há um grande problema com o quanto ele está incomodando ela, enquanto ela só tenta ficar sentada na mesa. Ela diz diretamente que não se importa se ele é modelo ou qualquer coisa do tipo. Para ela, ele é apenas uma dor de cabeça diária. Então alguém grita o nome completo dela, God Alice, do outro lado da sala. Ela nem levanta os olhos do celular, e finalmente o cara percebe a indireta e diz que vai voltar mais tarde. Yuki observa ele ir embora, pensando que o sujeito é um completo palhaço que deveria simplesmente manter distância. Mas quando tudo se acalma, Yuki vai se sentar na sua mesa. No começo ele não percebe, mas Alice está bem atrás dele, apenas olhando fixamente até estender a mão e dar um toque nas costas dele. Yui perde completamente o controle e solta um grito alto porque não esperava aquilo. Então, Alice se inclina e diz que eles vão jogar um jogo chamado O que eu escrevi, e manda ele simplesmente olhar para frente. Alice lentamente desenha as palavras "Gosto de você" nas costas de Yui com o dedo. Ela está com o rosto completamente corado enquanto faz isso. E Yui entra em pânico, gritando que não tem ideia do que ela está fazendo, porque suas costas são muito sensíveis para esse tipo de coisa. Alice continua sorrindo para ele, enquanto ele tenta se acalmar na carteira. Ele consegue sentir ela olhando para ele, e sinceramente, ele simplesmente não sabe lidar com ela. Então, o dia de aula finalmente termina. O sol começa a se pôr sobre o prédio enquanto corvos voam sobre o telhado, deixando Alice sentada sozinha na sala vazia. Ela esconde o rosto nos braços, parecendo completamente envergonhada enquanto o chama de idiota. Mas então a porta se abre e Yui coloca a cabeça por dentro novamente. Ele parece meio sem jeito e explica que na verdade esqueceu sua bolsa. Assim que entra, ele vê Alice olhando para ele. Ela tem um olhar muito suave e envergonhado nos olhos, o que o pega de surpresa. Ele tenta dizer que sua bolsa está ali mesmo onde ela está. Ela se levanta de repente, parecendo que vai explodir de tanta tensão. Então, Yui pega suas coisas e começa a falar apressadamente que não é o que ela está pensando. Ele vai embora pensando que nunca vai entender o que está acontecendo com ela e que agora só está tentando ser um estudante normal do ensino médio. Ele fica ali olhando para seu livro, se perguntando como sua vida ficou tão complicada. Um grupo de garotas da turma aparece de repente e começa a chamá-los, começando a bisbilhotar e perguntando a Yui o que ele está lendo. Alice, porém, não gosta nada disso. Ela olha para trás e pergunta se elas têm algum problema, então dá um pequeno toque nas costas de Yui. Ele já está tão tenso que acaba pulando de susto, fazendo uma cena completa. Ele começa a falar rapidamente que precisa ir embora, mentindo que um professor o chamou só para poder escapar, e segura seu livro com força contra o peito enquanto se afasta. Ele solta um enorme suspiro. O estresse claramente está afetando ele. Mas ele está principalmente preocupado que se aquelas garotas descobrirem o que ele realmente está lendo, elas nunca mais vão parar de zoá-lo por causa disso. Ele decide procurar um lugar quieto, e enquanto anda pelo corredor, ouve uma delas confirmar o nome dele em voz alta. Ele tenta ignorar, mas então ela começa a falar mal dele, chamando-o de um nerd introvertido e se perguntando o que poderia estar passando pela cabeça dele. A outra garota entra na conversa, dizendo que nem consegue entender por que Alice perderia tempo conversando com um cara como ele. Yui está perto o suficiente para ouvir e apenas fica ali de cabeça baixa, soltando um longo gemido, porque sinceramente já está cansado de todo esse barulho. Alice percebe que seria muito estranho voltar para a sala de aula. Yui fica completamente confuso com a forma como ela o defendeu. Ela continua, perguntando àquelas garotas por que estão julgando ele se nem o conhecem, e diz que elas realmente não precisam se preocupar com quem ela decide passar o tempo conversando. Yui fica ali com o rosto completamente vermelho, totalmente surpreso que ela realmente ficou do lado dele,
enquanto ela simplesmente volta a se sentar como se não fosse nada. Quando tudo se acalma, o foco volta para o livro que Yui estava tão desesperado para esconder. Acontece que era apenas um típico mangá isekai. Mas o título é um daqueles absurdamente longos sobre ser reencarnado em outro mundo com uma habilidade superpoderosa e derrotar todo mundo com um único golpe. Ele até diz que agora ele é um estudante do ensino médio que é o slime mais forte de 2 mundos, o que explica exatamente por que Yui está tão envergonhado. Ele tenta explicar. Alice diz que o título do mangá que ele estava lendo é realmente difícil de lidar. Mas Alice não entende muito bem por que ele está tão nervoso. Ela diz que o título é longo demais e confuso, e então começa a insistir para que ele se apresse e a deixe ler um pouco. Yuki fica totalmente pego de surpresa quando ela pede para ver. Então, ele apenas balbucia um rápido sim, enquanto tenta manter a calma. Alice abraça o livro contra o peito com um grande sorriso, enquanto Yuki fica ali suando, pensando que não faz ideia de como lidar com ela. Ele começa a duvidar de tudo, perguntando a si mesmo por que concordou em deixá-la pegar o livro emprestado em primeiro lugar. As páginas estão cheias dos clichês de sempre, como o protagonista recebendo habilidades superpoderosas e a magia mais forte logo depois de ser reencarnado. É basicamente a versão em mangá de uma típica light novel isekai. Enquanto Alice se senta na mesa e começa a ler, Yuki observa, convencido de que uma modelo famosa como ela nunca realmente gostaria de algo assim. Mas de repente, ela chama o nome dele, fazendo-o quase pular de susto. Yuki tem certeza de que as críticas estão vindo, especialmente quando ela aponta para uma página e pergunta se ele está se imaginando no lugar do herói. Mas então, ela muda completamente a situação e diz que o mangá é realmente bem legal. Ela comenta que a cena em que o protagonista protege a garota é realmente muito boa, e Yuki não consegue se conter, ficando animado enquanto pergunta se ela realmente acha isso também. Alice começa a analisar a história, explicando como um cara comum é enviado para outro mundo e acaba ganhando poderes absurdos. Então, ela menciona o quanto gosta do fato de que o herói é completamente lerdo quando se trata de perceber que as garotas gostam dele. Yuki concorda imediatamente, e Alice olha para ele dizendo que essa parte é definitivamente a sua favorita. Yuki fica super animado e diz que nunca esperou que ela fosse fã de mangás, mas ela apenas responde que ficou feliz por ter gostado, deixando Yuki pensando se deveria recomendar algumas de suas outras séries favoritas agora que conhece esse segredo dela. Mudando para a aula de artes, Yuki está na sala do primeiro ano se sentindo bastante deslocado. Quando o professor anuncia a próxima tarefa, formar duplas e desenhar um retrato do parceiro, todos imediatamente começam a se movimentar e pedir para trabalhar juntos para terminar o trabalho rapidamente. Enquanto os outros alunos brincam dizendo que querem sair bonitos nos desenhos, Yuki apenas fica sentado sozinho. Ele olha para o chão pensando que vai acabar fazendo a tarefa sozinho. De repente, aquele garoto loiro aparece, inclinando-se e perguntando a Alice se ela quer ser sua parceira. Ela nem lhe dá atenção, simplesmente passa direto por ele e o deixa parado ali. Em vez disso, ela caminha diretamente até Yuki e pergunta se ele está sozinho. Isso o pega completamente desprevenido, e ele começa a corar e gaguejar enquanto tenta explicar que ainda não escolheu ninguém para trabalhar. Alice não faz grande coisa disso e apenas diz que então eles deveriam fazer dupla, mas a sala inteira parece estar pensando, por quê? Já que ela escolheu o garoto mais quieto da turma. Yuki fica tão envergonhado que nem consegue olhar para o rosto dela, apenas encara o chão enquanto Alice chama o nome dele, fazendo-o dar um pequeno salto. Então, ela diz diretamente que ele nem sequer está olhando para ela. Alice olha para Yuki e fala claramente que, desse jeito, ele nunca vai terminar o projeto. Yuki começa a dizer que sabe, mas não tem resposta. Então, Alice chama o nome dele de repente para fazê-lo se concentrar. Ela olha diretamente nos olhos dele e sugere que joguem um jogo para ajudá-lo. Alice explica as regras, dizendo que devem apenas ficar se encarando por 10 segundos seguidos.
Mas Yuki fica parado, parecendo completamente chocado com a ideia. Antes que ele possa sequer discutir, Alice diz que já começou e acrescenta que quem perder terá que receber uma punição, deixando os dois presos em uma intensa disputa de olhares. Enquanto Yuki tenta ao máximo não entrar em pânico, Alice começa a contagem. 1, depois 2. Ela permanece calma quando chegam aos 3 segundos e Yuki começa a corar loucamente. Então, Alice conta 4 e a tensão entre os dois só aumenta. No meio da sala de aula, Yuki abaixa a cabeça com o rosto completamente vermelho, enquanto Alice diz que ele foi o quem perdeu o jogo. A situação fica ainda mais constrangedora quando ela aponta o quanto o rosto dele ficou vermelho. Yuki começa a gaguejar e tenta esconder o rosto, dizendo que mesmo que ela diga isso, ele diz que realmente não consegue evitar como se sente. Ele chama o nome dela e percebe que está começando a suar por causa de toda a pressão. Mas então, Alice aperta seu caderno de desenhos ainda mais forte enquanto se pergunta se ele realmente sentiu vergonha durante aquela disputa de olhares. Ela olha novamente para ele e chama seu nome para chamar sua atenção. Com um leve rubor no próprio rosto, Alice sugere que da próxima vez eles tentem ficar se encarando por 30 segundos. Antes disso, porém, ela lembra que ele ainda precisa cumprir sua punição e começa a pensar no que fazê-lo fazer. Yuki olha ao redor da sala completamente confuso sobre se ela está sendo gentil ou apenas rígida com ele. O estudante do primeiro ano fica ali com um sorriso nervoso, ainda tentando processar tudo o que está acontecendo com sua colega de classe. Alice apenas olha para ele por um momento, soltando um longo enquanto Yuki fica ali com o rosto vermelho como um tomate. Por dentro, ele está completamente em pânico, perguntando-se como sua vida chegou a esse ponto. Mantendo-se totalmente calma, Alice se inclina com uma expressão séria, pensando em voz alta sobre que tipo de punição deveria dar a ele. Tudo volta à mente de Yuki. Ele realmente perdeu para ela na aula de artes, e tudo porque não conseguiu lidar com o simples desafio de olhar por 10 segundos. Ele começa a imaginar os piores cenários possíveis, como ela mandá-lo andar pela escola inteira apoiado nas mãos, algo que ele nem consegue fazer. O garoto começa a entrar em desespero, imaginando até que ela poderia fazê-lo dançar de maneira constrangedora usando apenas roupa íntima, antes de perceber que não há como ela chegar a tanto. Mas, de repente, Alice fala e diz que finalmente tomou uma decisão, o que faz ele se encolher como se estivesse esperando um golpe. Ela olha diretamente nos olhos dele e pergunta se ele deixaria que ela tirasse uma foto dele. O pedido vem totalmente do nada e o deixa completamente paralisado, enquanto ela pega o celular pronta para tirar a foto. Alice dá um pequeno sorriso malicioso e mostra a tela, explicando que tem um aplicativo de câmera com um filtro de gato que quer usar nele. Alice levanta o celular e diz que vai tirar a foto agora mesmo, enquanto Yuki fica ali gaguejando em total choque. Ele tenta forçar um sorriso, mas o resultado parece estranho e tremido. Enquanto ela continua focada na tela, não fica satisfeita com seu esforço e diz que ele precisa agir mais como um gato para que isso funcione. O garoto fica completamente perdido e pergunta como deveria fazer isso, mas Alice não parece interessada em ajudá-lo. Ela apenas o encara e diz que ele precisa descobrir a pose sozinho. Ela continua pressionando e manda que ele simplesmente faça logo, deixando-o cada vez mais nervoso. Yuki finalmente perde a paciência e faz uma pose de miau com as mãos, mexendo-as enquanto seu rosto fica completamente vermelho. A câmera dispara exatamente no meio do momento mais vergonhoso de sua vida. Depois disso, ele se deixa cair, praticamente morto de vergonha, enquanto Alice apenas olha a foto no celular como se não fosse nada demais. Finalmente, ela fala e dá apenas 5 pontos pelo esforço, deixando o pobre garoto completamente sem palavras. Alice olha para o telefone e diz que não acha que a foto seja tão interessante assim, embora não consiga evitar um pequeno sorriso enquanto observa a tela. Ela olha para a imagem dele fazendo pose de gato e admite que, na verdade, acha um pouco fofa. Isso faz o rosto de Yuki ficar completamente vermelho, enquanto ele parece prestes a perder o controle.
quando de repente a professora aparece entre os dois e limpa a garganta para chamar sua atenção. O sinal da escola finalmente toca, encerrando a aula. Os dois começam a arrumar suas coisas e Yuki tenta dizer algumas palavras, gaguejando, mas Alice o interrompe e diz que por hoje já terminaram. Ela está prestes a sair quando Yuki estende a mão e segura a ponta da jaqueta dela para detê-la. Ela se vira para ver o que ele quer, enquanto ele chama seu nome nervosamente e pergunta o que está acontecendo. Alice olha para ele com uma expressão muito tímida e começa a dizer que, bem, ela realmente quer enviar para ele a foto que tiramos mais cedo. Enquanto fala, Yuki segura ainda mais a manga dela, enquanto ela olha para ele com o rosto corado e pede diretamente o ID do Line dele para que possam manter contato. Yuki desvia o olhar de forma constrangida e diz que na verdade não precisa tanto assim da foto, deixando o clima um pouco tenso. Então Alice se aproxima demais do rosto dele, parecendo irritada, e pergunta se ele pelo menos tem o aplicativo no celular. Mas Yuki dá um passo para trás, nervoso, e murmura que nem existe motivo para alguém como ela entrar em contato com ele. Nesse momento, Alice perde a paciência e bate a mão na parede, bem ao lado da cabeça dele, prendendo-o ali para que ele não possa fugir. Com o rosto ficando completamente vermelho, ela grita que é ela quem quer o contato dele, deixando claro que não vai aceitar um não como resposta. Yuki fica parado ali com o coração disparado, o rosto inteiro vermelho, permanecendo completamente em silêncio depois da atitude dela. Alice parece um pouco surpresa com toda a situação, mas finalmente cede e diz que entendeu. Ela abre as informações de contato no celular com aquela foto embaraçosa dele como filtro de gato bem no topo e manda ele salvar o contato dela. Yuki caminha pelo corredor da escola tremendo muito, pensando que está sendo um completo esquisito, mesmo que sua lista de amigos tenha aumentado em um contato. Mais tarde, Alice passa perto das janelas enquanto olha o celular. Enquanto isso, Yuki já está convencido de que nunca terá coragem de mandar uma mensagem para ela. Ele continua pensando que é simplesmente entediante demais para uma garota como ela. Mas então, aquele garoto loiro irritante aparece do nada, chamando o nome dela. Ele tenta se aproximar para ver o que está na tela do celular dela. Alice rapidamente afasta o telefone e pergunta o que ele pensa que está fazendo. Ela não se segura nem um pouco, olha para ele com total desprezo e manda ele ir embora. Mesmo que Yuki esteja convencido de que ela nunca vai falar com ele, Alice está ali parada, corando, com o nome dele já salvo no final da lista VIP de contatos dela. De volta para casa, Yuki está em seu quarto como um estudante comum do primeiro ano do ensino médio, olhando para o celular ainda bastante nervoso. Ele tenta agir normalmente e se distrair, pensando em como a nova temporada de animes está boa, mas continua preso olhando para a tela. Yuki finalmente decide que vai dormir. Ele boceja e diz para si mesmo que vai se deitar logo. Mas, de repente, seu celular apita, pegando-o de surpresa. Ele olha para a tela e vê uma notificação. Uma nova mensagem de Alice. O garoto entra em pânico e pula na cama. Ele já estava tendo dificuldade para dormir e isso só deixa tudo muito mais intenso. Ele abre a conversa e vê Alice perguntando se ele ainda está acordado, mesmo já sendo quase meia-noite. Ele começa a tremer segurando o celular, imaginando o que no mundo ela poderia querer com ele a essa hora. Depois de alguns minutos pensando demais, ele finalmente responde dizendo que está acordado. O celular apita novamente no mesmo instante em que ele envia a mensagem, fazendo-o se assustar porque ela respondeu muito rápido. Ele olha para a tela com uma expressão séria, enquanto ela pergunta o que ele está fazendo naquele momento. Yuki fica curvado na cama digitando uma resposta, dizendo que estava apenas assistindo a um vídeo. Alice lê a mensagem imediatamente e responde com uma frase curta, deixando-o se perguntando para onde essa conversa está indo. Enquanto isso, Alice está olhando para o celular com as costas viradas, pensando no que deveria fazer.
Depois de enviar aquela última mensagem, ela decide simplesmente perguntar a Yuki o que exatamente é a foto de perfil dele. Yuki vê a mensagem e entra em pânico, parecendo que viu um fantasma, porque se lembra que seu ícone é uma garota de anime fofa de um jogo. Ele começa a se arrepender por não ter trocado aquilo por algo mais normal antes. Ele percebe que, como nunca conversa com ninguém da escola nesse aplicativo, a ideia de esconder seus hobbies nunca tinha passado pela cabeça dele. Então, nervoso, ele digita uma resposta dizendo que é apenas uma personagem de um jogo e envia imediatamente. O garoto começa a suar muito enquanto imagina Alice olhando para ele com total desprezo. Ele está com medo de que ela tenha desistido dele. Ele fica sentado na cama tremendo, olhando para a tela e esperando qualquer sinal de que ela ainda está ali. 10 minutos passam sem nenhuma resposta. Ele tenta se acalmar, dizendo a si mesmo para esperar mais um pouco. Mas depois de 30 minutos de silêncio, ele está deitado na cama completamente exausto por causa do estresse de esperar uma resposta. A mensagem dele explicando sobre a personagem do jogo finalmente aparece como lida, mas Alice não responde nada, fazendo-o pensar que estragou tudo. Até que, de repente, seu celular começa a vibrar sobre seu peito com um toque de chamada. Ele estava ali, deitado, pronto para desistir, completamente exausto de tanto estresse e espera. O som do alerta o faz pular e ele se senta na cama mais rápido do que jamais fez antes. Na tela aparece o nome de Alice fazendo uma chamada de voz. Ele começa a suar muito enquanto olha para o botão de atender. Depois que ele atende, há alguns segundos de silêncio constrangedor, até que Alice finalmente fala e chama o nome dele. Há um segundo de silêncio constrangedor antes de Alice finalmente falar e dizer o nome dele. De repente, cai a ficha para Yuki de que ele realmente está falando com uma garota ao telefone, e não qualquer garota, mas a própria Alice. Ele fica tão nervoso que Alice até pergunta se ele está sem fôlego, o que só faz seu rosto ficar ainda mais vermelho. Yuki rapidamente murmura um pedido de desculpas, mas então Alice o surpreende dizendo que ela também está arrependida. Ela explica que um familiar ligou para ela bem na hora em que estava usando o aplicativo, e por isso ela ficou offline. Alice parece ter percebido algo. Ela diz que entende o que está acontecendo e começa a explicar que, na verdade, estava olhando a foto de perfil de Mida. Ele fica ali parado, suando, esperando que ela diga mais alguma coisa. Então ela diz que percebeu imediatamente. Ela não se segura e chama aquilo de nojento, mencionando que definitivamente já viu esse tipo de coisa antes. Yuki fica totalmente confuso, mas ela explica que se lembra de seu irmão jogando exatamente o mesmo jogo. Ela pergunta se ele acha a personagem fofa e diz que eles podem conversar mais sobre isso depois. Alice fica sentada em seu quarto até que alguém grita por ela do outro lado da porta. Ela rapidamente diz para Mida esperar um segundo, enquanto mexe atrapalhadamente nos botões da tela do celular. Porém, em vez de colocá-lo em espera, ela acidentalmente aperta o botão de vídeo e mostra seu rosto claramente na câmera. A câmera está posicionada muito baixa, dando a Yuki uma visão completa do peito dela, e ele simplesmente entra em pânico. Yuki grita o nome de Alice. Seu rosto fica vermelho brilhante porque ele está vendo algo que definitivamente não deveria ver. Alice finalmente olha para o celular e percebe que a câmera está ligada. Ela diz que consegue ver e fica claro que está em choque. Em pânico, ela encerra a chamada rapidamente dizendo boa noite, deixando Yuki parado no escuro com um forte bip vindo de seu telefone. Yuki fica apenas olhando para a tela em branco, com a mente a mil. Ele não consegue parar de pensar na roupa de dormir que ela estava usando e no fato de que ela realmente dorme daquele jeito. Nenhum dos dois consegue descansar naquela noite. Alice está encolhida em seu quarto, morrendo de vergonha, enquanto Yuki fica acordado encarando o celular. No dia seguinte na escola, Yuki parece um verdadeiro zumbi. Ele está apenas tentando carregar seus livros, quando alguém de repente grita por ele. Uma garota de óculos de sua classe está ali mesmo. Ela tenta falar com ele,
mas precisa perguntar se ele está realmente ouvindo, porque ele parece completamente distraído. Ele dá apenas uma resposta bem fraca. Está óbvio que ele ainda está pensando no que aconteceu na noite passada e não consegue se concentrar em mais nada. Em sua mesa, Alice parece totalmente irritada enquanto Yuki a observa do fundo da sala, sem ter ideia de que as coisas estão prestes a ficar complicadas. Ela está olhando um jogo no celular chamado Nun Girl. É praticamente uma pista clara e ela começa a perceber exatamente que tipo de coisas Yuki gosta. Alice observa de longe enquanto a garota de óculos continua conversando com Yuki. Ele está apenas ali, segurando seus livros, parecendo um pouco sem jeito, enquanto Alice verifica o celular e vê algo que realmente a faz corar. Ela solta uma pequena reação porque as coisas na lista dele são definitivamente o estilo dela. A garota de óculos diz a Yuki que ele é gentil demais e agradece pela ajuda. Está claro que ela gosta dele, o que não passa despercebido quando o garoto loiro aparece com seu amigo e começa a gritar o nome de Alice. Ele tem a mesma energia irritante de antes e não entende a indireta. Ele se joga na beirada da mesa com um baque pesado. Alice apenas olha para as próprias mãos, tentando ignorá-lo, enquanto seu amigo pergunta o que ela está fazendo e o loiro se inclina perto dela. Ele sorri de lado e diz que eles provavelmente deveriam ter uma pequena conversa. O rosto de Alice começa a ficar vermelho com a pressão de todo mundo olhando. Os garotos continuam incomodando e não a deixam em paz até que ela aperta a borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Está claro que ela está cansada da atenção e precisa de uma saída. Então, ela estica a mão para trás e cutuca Yuki bem nas costas. Isso o pega de surpresa e ele solta um grito alto, pulando na cadeira. Yuki se vira, corando, e tenta perguntar por que ela fez isso, mas Alice apenas olha para ele com um rosto sério e pergunta qual é o problema dele. Depois, ela vira o rosto e diz que não foi nada. Claramente ainda está um pouco de mau humor. Yuki olha para ela completamente perdido. Alice apenas fica sentada ali com o rosto vermelho brilhante, parecendo que está prestes a explodir, enquanto o sol começa a se pôr sobre o telhado da escola. As aulas finalmente acabam. Os alunos começam a arrumar suas coisas e ir embora. Alguns garotos comentam que não haverá treino do clube e perguntam para onde todo mundo vai depois da escola, quando alguém chama o nome de Mida por trás. Ele para no lugar, um pouco tenso sobre quem poderia estar chamando, até ver que é Alice. Ela olha diretamente nos olhos dele e pergunta se ele pode esperar um pouco porque ela quer conversar agora. Mas Mida não fica. Ele, na verdade, pede desculpas e diz que tem outra coisa que precisa fazer. Alice fica parada ali completamente chocada, enquanto Mida sai correndo com muita pressa. Ele praticamente corre para fora da sala, deixando ela ali sozinha, enquanto a sala de aula fica completamente silenciosa. Todo mundo já foi. Alice fica ali sozinha, olhando para o celular. Ela está olhando para aquele jogo chamado Nun Girl, parecendo bem desanimada porque ele não esperou por ela. Alice fica sozinha na sala vazia, pensando como realmente queria pedir para Yuki jogar aquele jogo com ela, mas simplesmente não conseguiu dizer as palavras. Ela está perdida em seus pensamentos quando Yuki aparece de repente na porta. Ele parece bem cansado e está carregando vários esfregões e vassouras, como se não esperasse encontrar ninguém ali. Ele chama o nome dela, claramente surpreso ao vê-la ainda sentada na mesa, enquanto coloca o balde no chão e pergunta por que ela não foi para casa. Alice levanta o olhar, ainda sentindo a dor do que aconteceu na hora do almoço. Na verdade, ela tinha chorado antes, porque achou que ele tivesse a ignorado. Mas então, Yuki começa a explicar que essa coisa de limpeza surgiu do nada. Ele diz que, de repente, foi designado a cuidar da sala do comitê naquele dia. Alice fica apenas olhando para ele, totalmente confusa com a situação. Ela não acredita que ele realmente está ali, até que Yuki menciona que ouviu ela falando sobre isso mais cedo naquele dia. Então, ela entende. Ele não foi embora porque quis. Ele saiu porque a garota do comitê dele o colocou para trabalhar.
Ele percebe que ficou preso cumprindo seu dever como membro, o que deixa Alice extremamente feliz. Ela não consegue parar de corar e fica incrivelmente feliz ao saber que ele não a rejeitou de verdade. Alice pergunta a Yuki o que ele esteve fazendo todo esse tempo. Então, finalmente, ele confessa e diz que quer que ela ensine a jogar aquele jogo. Yuki fica totalmente pego de surpresa com o pedido, mas fica claro que Alice estava louca para jogar aquilo com ele havia tempo. Yuki se apresenta como um aluno do primeiro ano do ensino médio e solta um grande suspiro. Ele já está atrasado novamente para a reunião do comitê, quando percebe Alice parada perto do armário da escola. Ela está apenas ali, com o celular na mão, parecendo que está esperando por alguma coisa. Yuki olha para ela e pensa consigo mesmo que nunca teria imaginado que ela gostasse desse tipo de coisa. Ele decide ir até ela e chama seu nome para ver o que está acontecendo. Quando Alice o vê, seu rosto fica um pouco vermelho. Ela diz que, na verdade, há algumas coisas que quer que ele explique sobre aquele jogo de que falaram. Ela olha diretamente nos olhos dele e pergunta se ele pode ajudá-la. Yuki fica um pouco surpreso com a pergunta tão direta, mas rapidamente diz que não se importa nem um pouco. Alice parece aliviada ao ouvir isso e diz que fica feliz. Então aproveita a oportunidade para sugerir que eles simplesmente vão para casa juntos, já que os dois terminaram as aulas naquele dia. Yuki e Alice caminham pelo caminho da escola em completo silêncio. Enquanto andam, Yuki termina de explicar o básico do jogo, mencionando que alguns equipamentos só funcionam para certos personagens, enquanto Alice olha para o celular. Yuki não consegue deixar de pensar que essa é a primeira vez na vida que ele está voltando para casa com uma garota. Então toda a caminhada começa a parecer bastante constrangedora para ele. Eles continuam andando em direção à estação até que Alice finalmente decide quebrar o silêncio. Yuki olha para ela claramente um pouco tenso, quando ela chama seu nome e pergunta se ele costuma assistir filmes. Yuki fica um pouco surpreso com a mudança de assunto, mas diz que às vezes vê um filme de vez em quando. Alice continua olhando para a frente e comenta que, na verdade, existe um filme baseado naquele jogo sobre o qual ele estava ensinando a ela. Yuki concorda com a cabeça e diz que ela está certa, lembrando do filme de que ela está falando. Então Alice olha diretamente para ele e pergunta se ele já chegou a assistir. Yuki rapidamente responde que não. Alice olha para a frente novamente e diz que na verdade quer assistir, embora pareça um pouco hesitante. Ela solta uma pequena risada enquanto continuam caminhando. Então ela menciona que na verdade também tem interesse em ver aquele filme. Yuki escuta enquanto caminham, e Alice explica que gostaria muito de assistir com alguém que realmente conheça o jogo e jogue. O problema é que ela não conhece muitas pessoas que joguem esse jogo, então ela parece um pouco desapontada e diz que não sabe muito bem o que fazer. Yuki olha para ela e apenas pergunta se é realmente assim. Isso leva a mais um longo silêncio entre os dois enquanto caminham, até que Alice de repente fala novamente e chama seu nome. Ela olha para Yuki e pergunta se ele está livre neste domingo, o que pega Yuki completamente de surpresa. Ele fica ali parado, confuso, e diz que na verdade não tem nada planejado para aquele dia. Alice responde rapidamente que com ela é a mesma coisa e menciona novamente que também está totalmente livre neste fim de semana. Yuki fica parado fazendo um som confuso enquanto Alice permanece em silêncio por um momento. Então ela diz que ele provavelmente deveria usar o dia para relaxar e descansar. Yuki fica um pouco sem jeito e comenta que na verdade a casa dele fica na direção oposta. Então Alice apenas diz ok, enquanto ele começa a seguir seu caminho sozinho. Yuki continua andando, mas não consegue deixar de se perguntar do que se tratava tudo aquilo. Alice fica parada na rua observando Yuki enquanto ele se afasta. Ela mantém os olhos nas costas dele enquanto ele vai ficando cada vez mais distante. Alice fica ali sozinha, corando e parecendo ter algo na mente. Enquanto isso, Yuki está suando e tentando acalmar o coração acelerado, pensando em como estava nervoso. De repente, alguém agarra seu braço e Alice grita o nome dele, pegando-o totalmente de surpresa. Alice está ofegante por ter corrido de volta até ele. Yuki apenas olha para ela, perguntando-se o que aconteceu. Ela olha diretamente nos olhos dele e pergunta se eles podem ir ver aquele filme juntos neste domingo.
O rosto inteiro de Yuki fica vermelho enquanto ele tenta processar o que ela acabou de dizer. Ele olha para baixo, todo sem jeito, e começa a dizer que mesmo que ela vá com alguém como ele, mas Alice o interrompe e diz diretamente que está perguntando por que quer ir especificamente com ele. Os dois ficam ali parados em completo silêncio. Os rostos de ambos estão vermelhos e nenhum dos dois consegue olhar diretamente nos olhos um do outro. Alice quebra o silêncio perguntando a que horas eles deveriam se encontrar. Yuki repete o dia para ter certeza de que ouviu corretamente. Ele desvia o olhar, esfregando o pescoço e diz que depois vai mandar uma mensagem no aplicativo Line com o horário exato. Yuki ainda está em choque. Ele começa a pensar que nunca esperava que algo assim acontecesse. Então Alice chama seu nome novamente. Ela faz um pequeno aceno e sorri, dizendo que o verá no domingo. Ela parece realmente animada com isso. Enquanto ele a observa se afastar, não consegue deixar de pensar que nunca acreditou que chegaria o dia em que sairia com uma garota. Agora que está sozinho, o pânico começa a aparecer. Afinal, ele é apenas um estudante comum do primeiro ano do ensino médio que não tem ideia do que está fazendo. Alice continua se repetindo na cabeça dele enquanto ele revira o armário desesperadamente. No fim, ele acaba pegando uma camisa antiga e meio vergonhosa que a mãe dele comprou quando ele estava no ensino fundamental. Na frente está escrito literalmente Fish Panic. Yui continua procurando no armário e encontra sua antiga camisa de educação física do ensino fundamental. Ainda tem até a etiqueta com o nome dele. Ele começa a entrar em pânico ao perceber que não tem nenhuma roupa normal que um garoto usaria em um encontro. O desespero aumenta, então ele pega o celular para procurar dicas de moda para estudantes do ensino médio. Ele sabe que precisa comprar uma roupa nova imediatamente. Mas então percebe outro problema. Ele nem tem algo decente para vestir só para ir até a loja de roupas. Assim, Yuki Miuda, um estudante comum do primeiro ano do ensino médio, acaba parado no meio de uma área cheia de gente em um domingo, sentindo-se completamente deslocado. Ele olha novamente a mensagem de Alice, onde ela sugeriu que se encontrassem na praça da estação às 14h. Mesmo tentando chegar no horário certo, quando ele olha o celular, percebe que ainda são 1h27. Ele chegou cedo demais, sem perceber. Enquanto está ali esperando, ele vê Alice por perto. Ela também já chegou e está olhando o celular, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, um homem que passava por ali para de repente. Ele reconhece Alice imediatamente e vai direto falar com ela, perguntando se ela é realmente a famosa Alice God que ele conhece do mundo da moda. Alice chama o nome de Yuki para chamar a atenção dele, e ele imediatamente fica vermelho, completamente surpreso por ela ter aparecido, ainda mais porque as pessoas que passam já estão começando a reconhecê-la como a famosa modelo Gadu. Eles ficam ali por um momento no meio da movimentada estação. Alice olha para ele e comenta que ele já estava ali esperando por ela. Yuki fica meio sem jeito e explica que só não queria se perder, mas comenta que ela também chegou bem cedo. Ele não consegue parar de olhar para ela porque percebe que ela está incrível. Ele começa a pensar que a presença dela hoje está completamente diferente de como ela costuma agir na escola. Enquanto ele tenta pensar no horário do filme, na verdade está mais concentrado em como a aura dela parece diferente hoje. Até que Alice pergunta se ele quer ir logo para o cinema. Yuki volta à realidade e responde em voz alta que é uma ótima ideia. Enquanto caminham, ele começa a entrar em pânico por dentro, torcendo para que ela não tenha percebido que ele estava encarando ela como um esquisito. Finalmente eles chegam ao cinema Yumi. Yuki coloca muita pressão em si mesmo, pensando que precisa garantir que aquele dia não vire um desastre. Quando entram, Alice comenta que ainda vão precisar esperar um pouco. Yuki apenas concorda nervosamente, dizendo que está tudo bem. Alice então pede para ele esperar ali um momento. Yuki fica confuso, mas cora e diz que não tem problema. Ele se senta em um banco enquanto as pessoas passam. Depois de um tempo,
Alice volta com uma bebida e entrega para ele, agradecendo por ele passar o dia com ela. Isso pega Yuki completamente de surpresa. Na cabeça dele, ele se imagina sendo um cara tranquilo e confiante que controla tudo, mas na realidade ele está extremamente nervoso. Eles finalmente entram na sala e se sentam. Yuki está suando muito sentado ao lado dela no cinema escuro, até que Alice olha para a tela e comenta que é a primeira vez que ela vê um filme baseado em um videogame. Yuki está tão nervoso que mal consegue falar, apenas perguntando se isso é verdade. Ele está totalmente fora de si mesmo, porque não consegue parar de pensar em quão perto ela está sentada dele. Então ele começa a entrar ainda mais em pânico, preocupado porque está tão silencioso que talvez ela consiga até ouvir ele respirando. Yuki está preso nos próprios pensamentos, preocupado com a respiração, enquanto Alice, na verdade, está se perguntando se está cheirando a suor ou se está se comportando bem. De repente, um personagem na tela pergunta se há alguém ali. O clima assustador começa a afetar Alice, e um esqueleto assustador aparece de repente na tela. Alice se assusta e agarra o braço de Yuki, escondendo o rosto nele, enquanto Yuki fica completamente congelado e vermelho. Depois de um momento, Alice percebe o que está fazendo e se afasta para pedir desculpas. Yuki balança a cabeça rapidamente dizendo que não foi nada, mesmo que os dois estejam com o coração acelerado e totalmente envergonhados com o que acabou de acontecer. Acontece que Alice estava muito mais assustada com o filme do que parecia. Mais tarde, os dois finalmente saem do cinema e começam a caminhar juntos pela rua. Alice olha para ele e pergunta se ele achou. Alice pergunta se o filme foi divertido. Yuki apenas olha para baixo e concorda, mas, por dentro, ele está pensando em como ele é um desastre. Yui fica completamente preso nos próprios pensamentos, pensando que não conseguiu prestar atenção no filme nem um pouco e que não se lembra de nenhuma parte, porque o coração dele estava batendo forte demais no peito. Isso faz com que ele pareça totalmente abatido enquanto Alice o observa de lado, perguntando-se o que está acontecendo. Ele começa a andar meio curvado, dizendo a si mesmo que não consegue fazer isso, porque está nervoso demais até para conversar sobre um filme simples. Quando dá mais um passo, ele já está convencido de que Alice provavelmente achou o encontro inteiro entediante, mas quando ele olha para ela, ela está apenas parada ali com uma expressão suave no rosto. Os dois param no caminho com o horizonte da cidade ao fundo. Ambos estão vermelhos de vergonha, apenas se encarando. Yuki tenta mencionar o que aconteceu no cinema, mas Alice cobre o rosto, sussurrando que foi pega de surpresa. Ela começa a gesticular com as mãos e diz que não foi bem aquilo, tentando disfarçar o quanto está envergonhada. Depois de alguns segundos de silêncio constrangedor, Alice olha para baixo com uma expressão séria e chama por ele. Então finalmente reúne coragem para olhar nos olhos dele e pergunta se ele gostaria de sair com ela novamente algum dia. Alice fica ali parada com o rosto completamente corado, se perguntando em silêncio se foi mesmo certo ela fazer aquela pergunta. Dá para perceber que ela também está um pouco nervosa. Mas antes mesmo que ela termine de pensar nisso, Yuki olha para ela e aceita imediatamente. Ele está tão vermelho quanto ela. Alice não deixa o clima estranho durar muito, ela chama o nome dele para chamar sua atenção. Yuki olha para ela e Alice dá um sorriso incrivelmente brilhante, provocando ele por finalmente ter decidido olhar para ela. Yuki fica totalmente surpreso ao perceber que estava tão perdido nos próprios pensamentos que nem percebeu que estava evitando olhar nos olhos dela. Então Alice simplesmente ri e pergunta se ele quer ir comer ramen com ela. Ele responde meio gaguejando, mas no fundo sabe que sua vida tranquila de todos os dias acabou oficialmente. Mais tarde, Alice está em uma loja comprando roupas, segurando alguns biquínis diferentes enquanto se pergunta qual deles Mida gostaria mais. Enquanto isso, Yuki está dormindo estirado na cama. Mas ele não fica dormindo por muito tempo porque o celular começa a vibrar com uma mensagem de Alice.
Ele se senta na cama, esfrega os olhos sonolentos e fica olhando para a tela perguntando-se sobre o que ela está mandando mensagem agora. Alice envia algumas selfies e pergunta a Yuki qual biquíni ele acha que ficaria melhor nela. Yuki entra em completo desespero, perguntando-se por que ela está pedindo a opinião dele se ele não entende nada de moda. A mente dele começa a viajar, ele começa a imaginar ela na praia pedindo para ele passar protetor solar nela, deixando ele olhando para o celular completamente atordoado enquanto tenta pensar em como responder sem parecer estranho. Finalmente, ele entra em pânico e responde apenas que os dois parecem bons, então tanto faz, esperando que essa seja uma resposta segura. Mas assim que a mensagem é enviada, o celular apenas fica no bolso dele e solta um pequeno bip. Alice olha para a tela e, para ser sincera, fica um pouco decepcionada com a resposta sem esforço dele. De volta no quarto, Yuki está suando de nervoso e se perguntando por que ela não está respondendo. O coração dele está praticamente saindo do peito até que finalmente chega uma nova mensagem de Alice. Ela diz que havia muitas opções, mas que finalmente conseguiu comprar um. Depois ela acrescenta que foi quase uma aventura conseguir terminar as compras. Em seguida, Alice pergunta o que Yuki acha e qual biquíni ele acha que ela realmente comprou. Yuki fica olhando para o celular completamente nervoso quando outra mensagem aparece dizendo que foi uma verdadeira aventura fazer compras. A mente dele imediatamente começa a imaginar coisas absurdas e ele entra em pânico pensando se aventura significa que ela comprou um micro-biquíni ou algo assim. No shopping, Alice está parada no meio de uma loja cheia de gente, apenas olhando para a tela do celular. Ela começa a corar e se sentir um pouco tímida, perguntando se talvez tenha ido um pouco longe demais com a última mensagem. Então decide continuar a conversa e começa a digitar outra mensagem. Enquanto isso, no quarto, Yuki está surtando, segurando o celular e se perguntando se o biquíni é para o trabalho dela de modelo de revista ou algo pessoal. Então chega a próxima mensagem de Alice, perguntando de forma provocativa se ele já conseguiu adivinhar o correto. Ele parece bem estressado enquanto responde, finalmente admitindo que não conseguiu descobrir de jeito nenhum. Alice responde imediatamente, dizendo que talvez ele descubra a resposta se for à praia com ela no futuro. Depois do convite, Alice pergunta o que Yuki vai fazer. Yuki está completamente surtando. Ele está vermelho de vergonha, encarando o celular. Alice também está tão nervosa quanto ele, esperando pela resposta. As mensagens continuam na tela, dizendo que ele pode descobrir a verdade sobre o biquíni dela na praia e que ela quer saber qual será a decisão dele. Yuki começa a imaginar Alice de biquíni e não consegue evitar pensar no quanto ele realmente gostaria de ver isso. Mas ele também fica preocupado pensando que lidar com Alice e ainda fazer uma viagem para a praia é demais para ele. Principalmente porque ele não vai à praia desde que era criança, quando passava o tempo jogando videogame na sombra. Ele fica ali parado, claramente em conflito. Mesmo assim, há uma parte dele que não quer dizer não. Ele se lembra de que estará completamente livre durante as férias e começa a se perguntar se talvez estivesse tudo bem ele ir. Sentado na beirada da cama, Yuki finalmente começa a digitar uma resposta. Ele manda uma mensagem dizendo que preferiria ir a uma piscina porque lidar com a areia da praia é muito incômodo. No mesmo instante em que Alice lê a mensagem no shopping, ela levanta o punho no ar como se tivesse ganhado um grande prêmio. A resposta de Alice aparece na tela dele. Ela diz que então será na piscina e que vai procurar alguns bons lugares antes de mandar o plano para ele. Yuki ainda está completamente incrédulo. A cabeça dele gira ao pensar que vai realmente passar um tempo em uma piscina com uma garota como Alice. Ele acaba se olhando no espelho e percebe que parece bem magro, o que o deixa ainda mais inseguro. Então decide que precisa se esforçar um pouco. Ele pensa que se conseguir fazer 100 abdominais por dia, talvez fique com uma aparência decente até o dia do encontro. Mas ele mal chega a 20 repetições e seu rosto já está completamente vermelho, com suor escorrendo enquanto ele luta para terminar. O treino acaba muito rápido.
Ele se arrasta para a cama pensando que os músculos da barriga estão destruídos e decide encerrar por hoje e tentar novamente amanhã. Enquanto isso, Alice também está fazendo sua própria pesquisa. Ela está navegando por uma lista de os 10 melhores lugares para encontros de biquíni, cantarolando baixinho, já que está levando isso muito mais a sério. Ela fica em posição de prancha fazendo exercício, enquanto o irmão dela grita do outro quarto chamando-a de gorila. Mesmo assim, ela apenas manda ele calar a boca. Finalmente chega o grande dia. É uma manhã perfeita e ensolarada, e Alice já está na piscina, parecendo animada para começar. Yuki chega logo depois e imediatamente começa a pensar demais nas coisas. Ele fica parado com sua sunga, parecendo rígido e nervoso. Quando o encontro realmente começa, Yuki percebe que parece bem magro e fica ainda mais embaraçado. Ele tenta se convencer de que ter músculos não é tudo. Enquanto caminham pela área da piscina, todos os rapazes param para olhar para Alice. Todo mundo pensa que ela é facilmente a garota mais bonita ali. Alice se aproxima de Yuki e pergunta se ele ficou esperando por muito tempo. Ela está incrível e isso claramente aumenta ainda mais a pressão sobre ele. Algumas pessoas por perto começam a cochichar, perguntando como um cara como Yuki acabou com uma garota como ela. Esses comentários deixam ele ainda mais nervoso. Ele fica tão sobrecarregado que nem consegue olhar diretamente para ela. Ele apenas pensa que é tímido demais para realmente olhar para o corpo dela. Yuki tenta começar uma conversa sobre o lugar, mas para no meio da frase quando ouve o som de um zíper. Alice percebe que ele está olhando e chama o nome dele. Ela diz que ele está olhando demais, o que faz os dois ficarem vermelhos de vergonha. Então ela olha diretamente nos olhos dele e pergunta se ele realmente gosta desse tipo de coisa. A pergunta pega Yuki completamente de surpresa. Ele perde totalmente a compostura, começa a suar e gaguejar tentando encontrar qualquer tipo de resposta. Enquanto isso, Alice continua abrindo ainda mais o zíper do casaco dela. O som do zíper é a única coisa em que ele consegue focar. Yuki fica com o rosto completamente vermelho, incapaz até de reagir direito. Então Alice pergunta novamente se eles vão entrar na água agora. Ele nem consegue dar uma resposta clara. Yuki simplesmente mergulha direto na piscina para esconder o quanto está nervoso, enquanto Alice fica ali olhando para ele. O coração dele está batendo como um louco e ele precisa ficar repetindo para si mesmo que deve se acalmar antes que perca completamente o controle. Alice começa a se aproximar dele e pede para ele esperar um momento. Yuki está praticamente tremendo de nervosismo. Ela chega bem perto dele dentro da água, invadindo o espaço pessoal dele, e a tensão entre os dois fica enorme. Alice desvia o olhar e diz que está desculpada. O clima fica bastante estranho para os dois. Yuki está praticamente entrando em pânico, repetindo para si mesmo que não tem como lidar com isso. Estar em uma piscina com Alice é demais para ele suportar. Alice também parece bastante embaraçada. Enquanto isso, Yuki pensa que essa situação é perigosa demais para ele. Ela olha bem para ele e finalmente chama o seu nome. Yuki ainda está completamente atrapalhado e nem consegue olhar para ela. Alice aponta para o tobogã de água e pergunta a Yuki se ele quer ir com ela. É daqueles tobogãs em que casais descem juntos, e ela diz que esse é o castigo dele por ter começado a nadar sem ela antes. A placa na entrada deixa claro que a fila é apenas para casais. Um verdadeiro pesadelo para um cara tão nervoso quanto Yuki, que está praticamente perdendo a cabeça porque esse castigo é muito mais do que ele consegue aguentar. Mesmo assim, Alice apenas fica ali parada, parecendo completamente tranquila, o que faz Yuki se perguntar como ela consegue estar tão calma nesse momento. Eles entram na fila atrás de um casal de verdade, e a garota na frente deles começa a agir toda fofa, perguntando ao namorado se ele a ama. Quando ele diz que a ama muito, ela começa a gritar de vergonha, dizendo o quanto aquilo é constrangedor. O clima fica pesado demais. Então Yuki percebe que precisa dizer alguma coisa para quebrar o silêncio e gagueja dizendo que na verdade faz muito tempo desde a última vez que ele foi a uma piscina ou até mesmo a um tobogã de água. Alice apenas olha para ele e pergunta se isso é mesmo verdade. Ele continua extremamente nervoso ali. Yuki está completamente tenso, falando sem parar que a única vez que veio a um lugar desses foi porque seus pais o trouxeram quando ele ainda estava no ensino fundamental.
De repente ele para, perguntando a si mesmo por que está compartilhando tantas coisas aleatórias enquanto o casal na frente deles permanece em silêncio. Mas Alice simplesmente ignora o constrangimento dele e mostra a língua de forma provocadora, perguntando se ele consegue adivinhar qual sabor de raspadinha ela acabou de comer. Yuki fica vermelho na hora e, nervoso, chuta morango enquanto olha para o cartaz da barraca de gelo raspado ali perto, sentindo a pressão. Nesse momento, o rapaz do casal bem na frente deles sussurra para a namorada olhar para trás. Ele comenta como o casal atrás deles parece muito fofo junto. As orelhas de Yuki praticamente se levantam quando ele ouve isso, fazendo o casal olhar para trás. Isso faz Alice se inclinar e perguntar a Yuki se ele acha que eles estão falando deles naquele momento. Yuki está surtando com o coração batendo forte. Mas Alice permanece calma e diz que, na verdade, também acha que eles parecem um casal de verdade. Porém, o rapaz da frente continua falando e se pergunta se talvez eles sejam apenas irmãos, o que deixa Yuki completamente chocado. O rapaz acrescenta que Alice é bonita demais e que eles nem sequer se parecem, antes de parar de falar de repente, deixando Yuki em um silêncio pesado. Yuki está tremendo, dizendo a si mesmo para ficar calmo e não fazer nada estúpido por causa do que o casal disse, mas continua lembrando a si mesmo de conhecer o seu lugar e manter os pés no chão. Eles continuam andando juntos, e enquanto seguram as mãos, Yuki olha para ela com o rosto ficando vermelho. Ele chama o nome dela baixinho enquanto olha diretamente para ela, e então Alice responde apertando a mão dele com força. A ideia de eles realmente serem um casal não sai da cabeça dele, e isso está deixando-o em pânico. Então Alice de repente se aproxima e o puxa para um abraço, pegando-o totalmente de surpresa. Yuki chama o nome dela novamente, completamente surpreso com o quão macia ela parece contra ele. Ele está perdendo a cabeça porque ela tem um cheiro tão doce, sentindo como se estivesse realmente no paraíso naquele momento. Alice olha para ele com o rosto tão vermelho quanto o dele e diz que simplesmente não aguenta mais. A cabeça de Yuki está girando por causa do contato. Ela está o abraçando tão forte que um salva-vidas aparece de repente e diz que eles precisam parar ali mesmo. O homem diz que entende que Yuki tem uma namorada fofa e entende o sentimento, mas fazer aquilo ali fora já é demais, deixando Yuki completamente sem palavras. Aquelas palavras sobre a sua namorada fofa e ele ser o namorado dela continuam se repetindo na mente dele. Então Alice olha para baixo com o rosto vermelho e admite que simplesmente gostou demais daquilo. Yuki fica ali parado, parecendo confuso. Ele não tem ideia do que ela quer dizer. Então Alice começa a provocá-lo, dizendo que ele exagerou totalmente e foi longe demais. Ela olha bem nos olhos dele com uma expressão emburrada e o chama de idiota, mas depois desvia o olhar enquanto puxa a parte de cima da roupa, comentando que acabou ficando um pouco bronzeada. Ela suspira para si mesma, dizendo que realmente deveria ter sido mais cuidadosa com o sol. Ela pergunta se ele acabou ficando bronzeado, mas Yuki está totalmente atrapalhado que apenas grita que está totalmente bem, mesmo estando claramente uma bagunça. Algum tempo passa enquanto eles esperam. Os dois ficam ali no calor, sentindo aquela energia constrangedora entre eles. O casal na frente desce pelo tobogã se divertindo muito. Então, finalmente chega a vez deles descerem. O funcionário diz a Yuki para apoiá-la por trás, já que ele é o namorado, o que faz a cabeça de Yuki girar completamente. Alice se posiciona na boia e olha para trás para ele com o rosto corado. Yuki está completamente fora de si e com o rosto vermelho como um tomate. Ele admite sinceramente o quanto tudo isso o está deixando envergonhado. Alice fala para chamar a atenção dele. No começo, ela nem olha para trás, apenas o chama enquanto segura firmemente as alças da boia. Ela pede que ele a segure com força para que se sinta segura. Então, ela olha por cima do ombro com uma expressão tímida e o chama pelo primeiro nome, o que faz o coração de Yuki bater ainda mais rápido. Ele só consegue responder dizendo o nome dela enquanto se preparam para começar a descida. Alice começa a dizer o nome dele, com o pescoço ficando vermelho enquanto desvia o olhar. E Yuki fica ali fazendo sons estranhos, parecendo que vai desmaiar, até que o funcionário manda ele subir na boia. O homem diz para ele se apressar, porque eles estão atrasando a fila.
Então, Yuki finalmente se senta logo atrás de Alice. Ele está tão perto que mal consegue aguentar. Ele diz a si mesmo que precisa agir como um homem e segurá-la com firmeza como ela pediu, mesmo estando tremendo. Ele passa os braços ao redor dela e a abraça bem forte pela cintura. Yuki não consegue deixar de notar como a cintura dela é pequena e o contato físico faz os dois praticamente perderem a cabeça. Ele começa a dizer alguma coisa, mas Alice fala primeiro e diz que ele está segurando ela um pouco forte demais. Yuki entra em pânico e levanta as mãos imediatamente, enquanto Alice diz que sente muito pelo incômodo. Mas Yuki responde gritando que ela definitivamente não precisa se desculpar. Os dois ficam ali sentados completamente envergonhados. O funcionário então dá o sinal e grita que é hora de ir. Alice se vira novamente com o rosto vermelho e pede para Yuki segurá-la bem forte. Yuki, completamente corado, concorda. Então, finalmente, eles descem pelo tobogã, agarrados um ao outro como se suas vidas dependessem disso. Enquanto descem em alta velocidade, Yuki pensa consigo mesmo que nunca vai soltá-la. Quando chegam ao final, o funcionário agradece e diz que eles podem pegar a foto deles na saída. Os dois ficam de pé na piscina, completamente molhados, quando Alice chama por ele e diz que ele já pode soltá-la, porque agora está tudo bem. Yuki fica parado, parecendo um idiota, gritando por dentro sobre como estragou tudo de novo. Alice desvia o olhar com um leve rubor no rosto e diz que ele é, na verdade, bem forte. Yuki fica completamente surpreso com o que ela disse e pergunta o que ela quis dizer, mas Alice imediatamente fica tímida, desvia o olhar com o rosto vermelho e diz que não foi nada. Eles ficam ali parados na piscina por um momento, sentindo aquele clima estranho entre os dois, até que Alice se vira novamente com um olhar brincalhão e pergunta se gostaria de segurá-la daquele jeito outra vez. Yuki entra em completo desespero, recuando e gaguejando enquanto tenta descobrir se ela está falando sério. Um pouco mais tarde, eles vão até o grande painel onde todas as fotos dos casais que desceram no tobogã são exibidas. Alice está realmente animada e diz que mal pode esperar para ver como as fotos deles ficaram. Yuki está suando frio, pensando que realmente não quer ver o próprio rosto naquelas fotos. Quando Alice de repente vê algo, ela fica em silêncio ao encontrarem finalmente a foto deles no painel. A imagem mostra Yuki apertado contra ela, com os olhos completamente fechados e com uma expressão totalmente ridícula no rosto. Yuki olha para a foto e morre de vergonha por dentro, ao ver seus olhos revirados enquanto ele segura elas como se fosse um completo estranho. Então ele abaixa a cabeça, suando, e diz a ela que não ficou nada bem na foto. Ele tenta fingir que não importa, pensando secretamente no que faria com uma foto daquelas. Mas Alice olha diretamente nos olhos dele e diz que, na verdade, quer tirar uma nova foto com ele. Yuki acaba cedendo e diz, tudo bem. Isso faz Alice comemorar enquanto pega o celular para preparar a foto. Ela levanta a câmera e se aproxima bem dele, fazendo Yuki ficar duro como uma estátua, enquanto seu coração dispara, já que o rosto dela está perto demais para ele aguentar. E justamente quando ele está prestes a surtar, Alice fala e pergunta se ele percebe o que está fazendo. Ela diz que ele precisa se aproximar mais, porque está se inclinando tanto para trás que está quase saindo da foto. Alice olha para ele e diz para ele se apressar e vir logo para perto. Ela se inclina e diz que Yuki precisa chegar ainda mais perto, mas o rapaz está totalmente perdido, parado ali com os olhos bem apertados e o rosto vermelho, enquanto Alice começa a rir do quanto ele está nervoso, apontando que seus olhos estão totalmente fechados. Ela se inclina ainda mais perto para chamar sua atenção, chamando ele novamente. Então simplesmente estende as mãos e segura o rosto dele com as duas mãos para fazê-lo olhar para ela. Alice olha diretamente nos olhos dele e diz que não consegue tirar nenhuma foto decente enquanto ele está ali parado com os olhos fechados, parecendo um completo desastre. Então, Yuki apenas gagueja um pedido de desculpas enquanto ela ainda está segurando o rosto dele. Alice solta e prepara o celular novamente, dizendo que com certeza vai tirar essa foto, mas deixa claro que, se isso vai funcionar, ele precisa agir normalmente pelo menos uma vez. Alice faz uma pose perfeita para a câmera, enquanto Yuki fica ali parecendo um desastre corado. Alice percebe que os olhos dele ficaram estranhos na foto,
e pergunta se deveriam tirar outra, mas Yuki entra em pânico e diz que está tudo bem. Depois disso, o dia termina e o ônibus sai da estação com os dois sentados juntos no fundo. Alice fica mexendo no celular enquanto Yuki segura sua bolsa como se a vida dele dependesse disso. Alice olha pela janela e pergunta se ele achou a piscina divertida. Yuki vira o rosto e mal consegue responder sim, enquanto seu rosto fica vermelho novamente. Ele começa até a sentir arrepios de nervoso ao pensar em como esse dia inteiro foi louco, especialmente porque normalmente ele estaria apenas em casa relaxando, jogando videogame ou lendo mangá em paz. Ele olha discretamente para Alice e não consegue deixar de se perguntar por que uma garota como ela convidaria alguém como ele para ir à piscina. A mente de Yuki começa a correr enquanto ele se pergunta se existe alguma chance de Alice realmente sentir algo por ele. Com o coração batendo forte, ele tenta encontrar palavras para perguntar algo. Mas Alice apenas olha para ele confusa e pergunta o que está acontecendo. Ele imediatamente recua e diz que não é nada, gaguejando todo atrapalhado enquanto os dois ficam ali em silêncio constrangedor. Ele tenta convencer a si mesmo de que não há nenhuma possibilidade de ela gostar dele. Pensa que mesmo que ela tenha algum interesse, provavelmente não é do jeito que ele espera. Ainda assim, ele não consegue parar de imaginar os dois juntos como no momento da piscina. Se o palpite dele for verdadeiro, ele nem consegue imaginar como isso seria. Então ele apenas se encolhe no assento, abraçando a bolsa e dizendo a si mesmo para parar de ter esses sonhos malucos. O ônibus continua balançando suavemente enquanto eles seguem em silêncio. Alice olha para ele e tenta chamar sua atenção, mas logo percebe que ele já adormeceu e está até babando. Então ela estende a mão e cutuca a bochecha dele para ver se ele realmente está dormindo. Como ele não acorda, Alice pega o celular e começa a tirar várias fotos dele. Ela imediatamente fica envergonhada e esconde o rosto atrás da tela do celular, pensando que talvez tirar só mais algumas esteja tudo bem. Então ela finalmente encosta a cabeça no ombro dele e fecha os olhos, corando muito. Os dois ficam assim por um tempo, mas então a cabeça de Yuki se move ainda mais perto, até que os rostos deles quase se toquem. Nesse momento, os olhos dele se abrem de repente, ao acordar no meio daquela situação. Yuki fica completamente congelado e vermelho de vergonha. Ele percebe que acabou adormecendo sem nem perceber. Alice ainda está dormindo no ombro dele. Yuki apenas fica olhando, ficando cada vez mais nervoso enquanto tenta chamar o nome dela. Ele pensa consigo mesmo que Alice parece muito bonita enquanto dorme. Ele até repara em como os cílios dela são longos enquanto a observa. Ele aperta a bolsa com força, enquanto seu coração bate tão alto que ele tem certeza de que ela poderia ouvir. Mais tarde, Alice está mexendo no celular e vê uma publicação sobre tentar novos penteados, como 2 Marias Chiquinhas, para chamar a atenção de um garoto. Então ela vai ao banheiro da escola para tentar o penteado, antes de perguntar a Yuki o que ele acha. Alice esconde o rosto atrás do cachecol e entrega um presente para Yuki, agindo como se simplesmente tivesse feito comida demais. Ela diz que talvez nem esteja tão gostoso, mas que quer que ele fique com aquilo. Ela olha para baixo e fica ainda mais vermelha enquanto caminham. Ela começa a dizer algo e então murmura, perguntando o que ela faria se dissesse que o ama. Yuki fica completamente pego de surpresa e começa a corar loucamente. Ele pensa que essa é, na verdade, a primeira vez que recebeu chocolate de alguém que não fosse a sua mãe, o que faz ele ficar totalmente distraído por um momento. Ele volta à realidade e pergunta se ela disse algo porque não conseguiu ouvir direito. Alice fica envergonhada por ele não ter ouvido e muda de assunto rapidamente. Ela apenas diz para ele avisar depois se o chocolate estava gostoso, e Yuki responde rapidamente de forma atrapalhada. Ele acaba gostando muito, achando que o chocolate tem uma mistura perfeita de sabor amargo e doce. Em outro dia, Yuki é apenas um estudante comum do primeiro ano do ensino médio tentando sobreviver amanhã. Ele está parado do lado de fora, tremendo, principalmente porque odeia o frio. Ele também não gosta muito de calor, então acaba sofrendo de qualquer jeito. Alice aparece e o cumprimenta, dizendo bom dia, enquanto os dois se encontram para ir à aula.
Eles ficam ali juntos por um momento, e Alice comenta que parece que ficou muito mais frio de repente. Yuki fica totalmente em silêncio, apenas olhando para as pernas de Alice, já que ela ainda está usando sua saia escolar curta, apesar do frio. Ele simplesmente não consegue evitar olhar. Ele não consegue deixar de se perguntar por que ela está vestida tão leve para o inverno, tremendo enquanto o vapor da sua respiração aparece no ar. Alice admite que ele provavelmente está certo e que pode acabar pegando um resfriado se não tomar cuidado. De repente, ela diz para Mida mostrar a mão e simplesmente a pega. Ela começa a puxá-lo enquanto mantém a outra mão escondida no bolso. Yuki fica surpreso e tenta perguntar o que ela está fazendo, mas para no meio da frase quando percebe o quão quente está o lugar onde ela está segurando sua mão. Acontece que Alice tem um aquecedor de mão escondido dentro do bolso e puxou a mão dele para lá junto com a dela. Ela cora e pergunta como está a sensação, chamando o pequeno aquecedor de sua arma secreta. Enquanto Yuki fica vermelho como um tomate, Alice acaba pedindo desculpas, preocupada que apenas um aquecedor talvez não seja suficiente para aquecê-lo de verdade. Alice começa a gaguejar e tenta voltar atrás no que disse, mas Yuki já está se sentindo completamente aquecido e decide que o inverno nem é tão ruim assim. Mais tarde, o ônibus segue pela noite, deixando as ruas silenciosas enquanto todos voltam para casa. Em casa, Yuki Mida está deitado na cama, gemendo por causa da dor nas costas, pensando que faz muito tempo desde que se sentiu tão dolorido. Ele olha o celular e vê uma mensagem de Alice sugerindo que eles voltem à piscina, o que o faz corar imediatamente. Para ser sincero, o dia inteiro pareceu um sonho. No prédio de apartamentos de Alice, as estrelas estão no céu enquanto ela está na banheira, completamente perdida em seus pensamentos. Ela começa a se perguntar se Yuki estava realmente acordado naquele momento específico. Mas então, o irmão dela bate na porta perguntando se ela já terminou. Ela apenas responde gritando que ainda está ocupada. O irmão de Alice decide entrar no quarto dela para ver se ela comprou algum mangá novo, então entra sem bater. Ele simplesmente abre a porta e vê uma foto ali. Ele fica bastante confuso, perguntando a si mesmo o que exatamente está olhando. Na manhã seguinte, Yuki Mida está indo para a escola. Ele é um estudante do primeiro ano e está completamente exausto. Ele continua pensando em como ficou acordado até muito tarde jogando e não consegue parar de lembrar da sua parceira no jogo. Ela estava perguntando o que eles estavam fazendo e dizendo que iria em uma missão com ele, o que o deixou super sem jeito. De repente, ele vê Alice caminhando bem na frente dele. Ele fica vermelho de vergonha, mas pensa que não faria mal apenas dizer oi. Ele acelera um pouco o passo para alcançá-la e consegue murmurar um bom dia, mesmo tremendo de nervoso. Yuki respira fundo e tenta se acalmar. Na verdade, ele se sente até bem com a forma como aquela interação aconteceu. Eles continuam caminhando juntos, mas o silêncio fica pesado. Até outros estudantes começam a notar o clima estranho entre os dois. Yuki continua vermelho como um tomate e se pergunta se deveria simplesmente tomar coragem. Ele pensa em mencionar o que aconteceu ontem para quebrar o gelo. Antes que ele diga qualquer coisa, Alice para e olha para baixo. Ela chama por ele com um tom bastante sério. Ela olha diretamente nos olhos dele e diz que tem algo importante para lhe contar. Isso é suficiente para fazer o coração de Yuki disparar. Ele olha para ela totalmente confuso e pergunta o que ela quer dizer. Ela fica em silêncio por um momento, então solta um pedido de desculpas, mas antes que ele possa reagir, ela fica tímida e diz que vai contar depois. Ela nem espera a resposta e simplesmente começa a andar mais rápido, deixando Yuki parado na frente do prédio da escola, completamente chocado e sem entender o que acabou de acontecer. O professor está na frente da sala explicando a lição, enquanto Yuki está sentado parecendo completamente estressado, enquanto Alice apenas olha para o vazio. Ele tenta se concentrar no caderno, mas não consegue parar de pensar no que Alice estava tentando dizer.
Ele começa a se preocupar que talvez ela vá dizer para ele parar de agir como se fossem amigos, só porque jogaram uma vez juntos. Ele lembra de como estava feliz mais cedo naquele dia apenas por dizer bom dia para ela, mas agora continua rabiscando no caderno, tentando afastar os pensamentos ruins. Ele começa a sentir que talvez tenha se adiantado demais nessa ideia de amizade. A sala fica silenciosa por um momento enquanto todos trabalham, até que Alice de repente estende a mão e cutuca suas costas, fazendo ele pular na cadeira. Ela se inclina para a frente e chama baixinho para chamar sua atenção. Alice menciona o que aconteceu naquela manhã e começa a dizer o nome de Mida. Ela olha para baixo, agindo muito mais tímida do que o normal, enquanto explica que há um jogo na casa dela que acha que ele iria gostar. Mida fica em silêncio por um momento antes de perguntar se ela está falando sério e não consegue deixar de se perguntar o que realmente está passando na cabeça dela. Ela diz que se ele estiver interessado, deveria definitivamente ir até lá. Então ela se inclina um pouco, corando, e simplesmente pede para ele ir à casa dela. Yuki fica completamente sem reação. A cena então muda para um prédio de apartamento silencioso, onde Yuki Mida, apenas um garoto comum, Yuki Mida, um estudante do primeiro ano do ensino médio, está parado parecendo extremamente nervoso, já que vai visitar a casa de uma garota pela primeira vez. Ma finalmente chega ao ponto de encontro, mas a situação já parece bem estranha, porque ele vê Alice parada ali com um cara alto, e fica claro que ela não está se divertindo nem um pouco. Ma percebe que acabou entrando bem no meio de um grande problema. O primeiro instinto dele é simplesmente ir embora. Então começa a recuar o mais silenciosamente possível. Ele acaba se escondendo atrás de uma árvore para observá-los, mas imediatamente começa a se perguntar por que está se escondendo como um esquisito. Ele encara o cara, tentando descobrir se ele é realmente um amigo da Alice ou outra coisa. Quando ele ouve Alice levantar a voz e mandar o cara parar, ela parece extremamente frustrada e diz para ele simplesmente deixá-la em paz. Mas o cara não parece se importar nem um pouco e pergunta casualmente qual é o grande problema. É aí que Ma percebe que aquele cara definitivamente não é um amigo. Ele está claramente tentando dar em cima dela em público. Ver Alice lutando para lidar com o cara deixa Ma completamente paralisado atrás da árvore, entrando em pânico sobre o que deveria fazer. Ma observa de lado, pensando que o cara parece muito mais forte do que ele. Ele vê Alice parecendo completamente miserável, e vê-la daquele jeito faz com que perceba que não pode simplesmente continuar escondido. Mesmo estando aterrorizado, ele continua pensando em como ela está desconfortável, e isso é o suficiente para fazê-lo finalmente sair do esconderijo. Ele está tremendo como uma folha enquanto o cara alto o encara. Mida tenta dizer algo sobre o motivo de estar ali, mas as palavras simplesmente não saem direito. O cara olha para ele como se ele não fosse nada e pergunta quem ele pensa que é. Ma está surtando por dentro porque a situação é assustadora demais para ele lidar. Ele ainda está suando e mal consegue olhar o cara nos olhos, mas está tentando ao máximo não fugir. Nesse momento, o cara alto sorri com arrogância e passa o braço pelo ombro da Alice, como se estivesse marcando território. Ele manda Ma cair fora, dizendo que eles estão ocupados bem no meio de algo. Alice parece completamente confusa e irritada quando de repente alguém grita chamando a atenção dela. A voz ecoa dizendo que já chega. Cortando a atenção, o cara se irrita e manda pararem com aquilo enquanto segura Alice pelo ombro. O cara alto começa a sair andando levando Alice junto, deixando Ma para trás. Alice olha para o cara e pergunta se ele sabia que Ma estava ali e se fez aquilo de propósito. Ela diz que ele foi absolutamente o pior por fazer uma cena dessas. Ma está parado ali em choque, sem entender nada do que está acontecendo. Ele se pergunta o que está acontecendo, porque nada faz sentido. Alice olha para ele com uma expressão culpada e pede desculpa. A verdade finalmente aparece quando Alice explica que o cara alto é apenas o irmão mais novo dela. Ma quase perde a cabeça e grita perguntando se aquele cara é realmente o irmão dela. O irmão de Alice não parece nem um pouco preocupado com o choque dele.
Calmamente, ele anuncia que decidiu se juntar a eles e que vai acompanhar os dois durante todo o dia. Antes que percebam, o sol já está se pondo sobre o bairro. Mais tarde, naquela noite, Mida está de volta em casa, enrolado em um cobertor grosso. Ele está tremendo e reclamando do frio, quando o celular começa a vibrar loucamente no chão, mostrando uma chamada de Alice. Ele atende a chamada de vídeo e vê Alice olhando timidamente para a câmera, cumprimentando-o baixinho. Ma entra em pânico e pergunta o que ela está vestindo. Ela explica que é apenas uma roupa de Papai Noel para uma sessão de fotos de revista. De repente, uma veterana loira da sessão aparece na câmera, provocando Alice sobre o seu namorado fofo. Ma entra em curto-circuito completamente, enquanto Alice olha diretamente para ele com um leve rubor no rosto e deseja Feliz Natal. A ligação termina e Ma fica sentado na cama olhando para o celular em completo silêncio. Alice olha para o lado quando alguém da sessão de fotos pede que ela se prepare para a próxima foto. Ela pede desculpa a Ma pela pressa repentina e diz que falará com ele depois. Enquanto o telefone começa a fazer barulhos de movimento. Mida continua olhando para a tela completamente atordoado, quando por um instante aparece na tela uma imagem de Alice trocando de roupa. O rosto de Ma fica completamente vermelho. Ele entra em pânico, chamando a si mesmo de patético quando tenta desligar rapidamente. Ele sente o corpo inteiro esquentando de tanto choque. Yuki Mida é apenas um estudante normal do primeiro ano do ensino médio, que de repente se encontra dentro do quarto de uma garota pela primeira vez. A cama range sobre o peso deles. Mida prende a mão dela contra os lençóis, e Alice olha para ele com o rosto profundamente corajado, soltando uma respiração suave. Os dois ficam ali, completamente envoltos no calor do momento. Ma percebe que definitivamente não esperava que as coisas terminassem assim. Mas percebe que definitivamente não esperava que as coisas terminassem desse jeito. Mas, para entender como ele chegou a essa situação, precisamos voltar cerca de 1 hora, quando eles chegaram ao apartamento silencioso para passar um tempo juntos. O clima na sala de estar está extremamente constrangedor, com todos apenas sentados em completo silêncio. Ma explica que, embora Alice o tenha convidado, o irmão mais novo dela acabou aparecendo também, o que claramente irrita Alice. Quando ela pergunta por que ele está se juntando a eles, o irmão apenas dá de ombros e diz que não tem problema, já que ela vive flertando com Ma de qualquer forma. Alice perde completamente a cabeça, ficando totalmente chocada por ele ter dito aquilo em voz alta. Ma nem consegue encontrar palavras. Enquanto isso, o irmão afirma que só quer passar um tempo com a irmã, deixando todos se perguntando se aquele dia realmente vai dar certo ou não. Alice tenta quebrar a tensão, dizendo a Yui para não se preocupar, porque tudo vai ficar bem. Yuki fica sentado em silêncio segurando sua bolsa, mas finalmente fala mencionando que, já que Alice disse que eles iam jogar, ele saiu e comprou seu próprio console portátil para trazer. Alice fica realmente animada com isso e agradece enquanto se inclina para mais perto. Yuki começa a mostrar a tela para ela, mas antes mesmo de começarem o jogo, o irmão de Alice de repente agarra o braço de Yuki com um olhar mortal. O clima é arruinado instantaneamente, deixando os dois gritando em total confusão. Com uma expressão séria, o irmão diz a Yui que ele precisa ir com ele por um momento. Yui tenta recusar, mas o irmão não aceita um não como resposta. Ele continua segurando firmemente o pulso dele e repete o pedido. Alice começa a entrar em pânico, corando enquanto pede para os dois esperarem. Ela finalmente se levanta e manda o irmão parar, perguntando que diabos ele acha que está fazendo, enquanto Yui apenas murmura um pedido de desculpas. O irmão de Alice olha diretamente nos olhos dele e diz que tem algo realmente importante para perguntar. E antes que alguém possa reagir, ele agarra Amada pelo braço e começa a arrastá-lo, enquanto Alice observa de trás. Alice começa a gritar para ele não fazer nada estranho com Ma, mas Mada já está praticamente desistindo da vida enquanto é levado. Eles vão para um quarto separado e assim que a porta se fecha, o irmão vai direto ao ponto e pergunta a Ma se por acaso ele é o Master Appan. Mada apenas fica ali parado, completamente perdido, e finalmente pergunta do que ele está falando. O irmão não diz mais nada.
Ele apenas vai até a mesa, liga o computador e aponta para o monitor perguntando se Ma reconhece o personagem do jogo que aparece na tela. É um guerreiro totalmente equipado com uma armadura completa. O irmão foca nele e explica que estava jogando com uma pessoa aleatória no jogo e aquela experiência acabou ficando marcada para ele. Ao lembrar de como eles se tornaram amigos no jogo, o cavaleiro costumava dar itens para ela e até pediu para usar chat de voz. Ela era tímida demais para isso, então ele sugeriu que ela o chamasse de mestre, o que ela achou bastante estranho. Acontece que o cavaleiro era na verdade Kouga, e o irmão encara Amada fixamente quando a ficha finalmente cai. De repente, ele estende a mão. Ele agarra Maida pelas mãos, sacudindo-o enquanto grita que sabia que reconhecia aquele ID de algum lugar. Maida apenas dá uma risada nervosa, enquanto a imagem do avatar de Alice fica presa em sua cabeça. Completamente chocado com a coincidência, o irmão imediatamente pede desculpas, admitindo que não fazia ideia de que o namorado da sua irmã era, na verdade, seu mentor no jogo. Ele continua tentando se desculpar, mas Maida diz que realmente não é grande coisa. Maida começa a corar muito, parecendo que está prestes a soltar uma grande verdade, e finalmente esclarece que, na verdade, ele não é namorado dela. O irmão fica totalmente confuso e pergunta se eles apenas ainda não estão namorando, deixando Maida parado ali, vermelho como um tomate e sem conseguir encontrar palavras. Maida está suando e ficando cada vez mais vermelho, tentando explicar que o irmão entendeu tudo errado, enquanto Alice apenas o observa. De repente, o irmão passa um braço em volta do pescoço de Maida, puxando-o para perto em um aperto firme que o deixa completamente atordoado, especialmente quando o cara sorri e o chama de mestre, dizendo para Maida deixar tudo nas mãos dele. Maida parece completamente esgotado. Mas, naquele momento, Alice entra no quarto e pergunta sobre o que exatamente os dois estão conversando. Ao ver o irmão pairando sobre Maida, ela faz uma expressão séria e lembra a ele que disse para não fazer nada estranho com seu amigo. De repente, o irmão age como se tivesse acabado de lembrar de algo super importante que precisa resolver. Ele anuncia que vai sair e que não voltará por um bom tempo, deixando Maida ali bastante confuso, até que o irmão olha para trás, pisca e faz um sinal de positivo com o polegar. O rosto de Maida fica vermelho imediatamente quando ele percebe que o cara está tentando dar um tempo a sós para os dois. Mais tarde, a senpai loira de Alice no trabalho comenta que o Halloween está se aproximando e pergunta se ela vai sair para um encontro fantasiado com o namorado, mas Alice admite que não é muito boa com essa coisa de cosplay. A colega de trabalho continua falando sobre como o namorado dela adorou o cosplay que ela fez no ano passado, o que faz Alice desviar o olhar e dizer baixinho que entende. Acontece que Alice, na verdade, já tinha comprado uma fantasia própria, um traje completo de súcubo. Ela fica corando muito enquanto se olha no espelho, segurando o celular e se perguntando o que deveria fazer agora que já tem a fantasia. Enquanto isso, Yuki Maida está apenas tentando manter a calma, lembrando a si mesmo que é apenas um estudante normal do primeiro ano do ensino médio. Mas a casa está silenciosa e o clima está mudando, especialmente porque naquele momento ele está completamente sozinho com Alice na casa dela. Seu coração está batendo tão forte no peito que ele sente que vai explodir. Tudo isso porque o irmão de Alice, Kouga, de repente saiu dizendo que tinha coisas para fazer e que não voltaria por um bom tempo. Yui ainda consegue ouvir a voz do cara em sua cabeça, perguntando por que eles ainda não estão namorando e prometendo resolver as coisas, o que deixa os dois sentados no chão em um silêncio pesado. Yui nem consegue levantar o olhar, sentindo que tudo ficou estranho agora só porque Kouga teve que dizer aquelas coisas antes de ir embora. Alice desvia o olhar pensando em como de repente está muito consciente da situação em que os dois se encontram. Então ela diz baixinho o nome de Maida, pegando-o de surpresa e fazendo-o assustar. Ela começa pedindo desculpas e então revela que na verdade ouviu tudo. Ela revela que ouviu toda a conversa que aconteceu entre ele e Kouga apenas alguns minutos antes.
O coração de Yuki começa a disparar e ele começa a suar, parecendo completamente em pânico, enquanto tenta confirmar se ela realmente ouviu todas aquelas coisas constrangedoras sobre eles estarem namorando. Alice encara o chão entre eles e diz que é difícil quando ele fala coisas assim, antes de soltar uma pequena risada nervosa e perguntar se ele está apenas irritado com o irmão dela. Os dois ficam sentados no chão com os rostos totalmente vermelhos, enquanto o quarto permanece em silêncio, até que Yuki finalmente consegue encontrar sua voz e diz que não está irritado de forma alguma. Yuki olha para baixo com o rosto completamente vermelho e começa a tentar se explicar, dizendo que não é como se algo que o irmão dela disse fosse realmente irritante ou algo do tipo. Sentado no chão, ele finalmente é honesto e admite que, na verdade, ficou meio feliz, o que surpreende Alice. Ela desvia o olhar suavemente e pergunta se é realmente assim que ele se sente. Depois de um momento de silêncio, ela olha para ele e pergunta se ele quer subir para o quarto dela. Yuki simplesmente congela, seu rosto esquenta ainda mais enquanto ele tenta processar o que ela acabou de dizer. Alice aponta que eles não podem realmente conversar confortavelmente ali fora daquele jeito. Então Yuki finalmente encontra sua voz e diz que sim, que podem continuar a conversa lá. Os dois seguem para o fundo da casa, com Yuki caminhando logo atrás dela. Ela para diante de uma porta, abre e diz que aquele é o quarto dela. Quando entram, Alice menciona que os pais dela não vão voltar até tarde naquela noite. A percepção de que ele está sozinho com ela o atinge imediatamente, fazendo o Yuki ficar vermelho como um tomate. Ele mal consegue pensar direito. Seu coração está batendo tão forte que ele nem consegue dizer o nome dela. Ao entrar mais no quarto, ele vê pela primeira vez o espaço privado dela e pensa que é assim que realmente é o quarto de uma garota. Especificamente, é o quarto de Gato-san, o que o deixa ainda mais inquieto enquanto começa a olhar ao redor tentando agir normalmente. Mas Alice de repente chama o nome dele, tirando-o de seus pensamentos e fazendo-o dar um pulo. Ele imediatamente começa a gaguejar um pedido de desculpas por estar olhando demais, enquanto Alice fica em silêncio por um momento. Então ela se senta na beirada da cama e diz que ele pode sentar onde quiser. Yuki apenas concorda com a cabeça e responde de forma trêmula, ainda parecendo que vai superaquecer de tanto nervosismo. Ele fica parado no meio do quarto, olhando para o chão, com o rosto brilhando de tão vermelho. Alice tenta chamar sua atenção novamente, fazendo-o olhar para ela com uma expressão nervosa. Ela diz que há bastante espaço bem ao lado dela na cama, mas só a sugestão já o deixa ainda mais travado. Ele parece que vai desmaiar só de vê-la sentada ali esperando, mas finalmente reúne coragem para se aproximar, embora suas pernas estejam claramente tremendo o tempo todo. De repente, seu pé escorrega na borda da cama. Ele solta um rápido opa ao perder o equilíbrio e acaba caindo para frente, pressionando Alice contra o colchão. Alice olha para ele e chama seu nome, dizendo que ele está realmente machucando um pouco, o que faz Yuki entrar em desespero. Ele começa a pedir desculpas sem parar, sentindo-se péssimo por ter sido tão desajeitado. Alice apenas olha para ele com um forte rubor no rosto, ficando em silêncio por um instante antes de dizer que na verdade está tudo bem. Mas os dois estão distraídos demais para perceber que o irmão de Alice está bem do lado de fora, observando tudo pela fresta da porta. Alice ainda está presa debaixo de Yuki e precisa dizer a ele que aquele não é o lugar certo. Mas seu irmão, Kouga, está olhando pela porta, sorrindo e pensando que Yuki é um verdadeiro conquistador. Ele sai andando pelo corredor, se perguntando que tipo de técnica maluca Yuki acabou de usar com a irmã dele. Na verdade, ele fica totalmente confuso tentando entender que tipo de cara Yuki realmente é para conseguir fazer aquilo. Kouga não consegue se conter e de repente entra no quarto gritando "Mestre!", enquanto abre a porta com tudo, assustando completamente Yuki. Alice apenas fica ali, segurando um travesseiro e chama o irmão pelo nome. Kouga fica de pé diante deles com as mãos nos bolsos, olhando para baixo enquanto os dois tentam agir normalmente. Ele olha para Yuki com uma expressão convencida, como se os dois soubessem muito bem o que acabou de acontecer.
Então ele chama Yuki de mestre novamente, prometendo que na próxima vez vai preparar tudo direitinho para ele. Quando a noite cai sobre o prédio de apartamentos, Yuki pensa consigo mesmo que não tem certeza se conseguirá corresponder a essas expectativas, mesmo com Koga já insistindo para que ele passe a noite ali. Yuki fica surpreso por um momento, mas depois diz a si mesmo que realmente precisa, pelo menos, tentar dar o seu melhor. Ele se apresenta como Yuki Mida, apenas um estudante normal do primeiro ano do ensino médio. E agora ele está passando o dia no festival da escola. O lugar está lotado de pessoas, e há garotas vestidas como maid por toda parte fazendo coraçõezinhos com as mãos e agindo de forma fofa. É muita coisa para absorver, mas ele na verdade está ocupado trabalhando. Alguém pergunta se ele pode levar o lixo para fora quando tiver um minuto livre, e ele simplesmente aceita. Ele lembra o resto do grupo para fazer pausas quando puderem, enquanto sai carregando o saco de lixo. Ele passa pela casa mal-assombrada, onde garotas estão vestidas como fantasmas, antes de atravessar o corredor lotado. Yuki começa a pensar que nunca esperou muito de eventos escolares como esse. Mas quando joga o lixo na lixeira, percebe que na verdade queria aproveitar o festival com alguém. Nesse momento, uma voz comenta que é uma pena, o que o faz parar bem em frente ao Maid Café. Alguns caras por perto estão comentando que mesmo que a turma esteja administrando um Maid Café, eles não entendem por que uma garota tão bonita quanto Alice está presa fazendo todo o trabalho nos bastidores. Yuki olha para ela e apenas diz o nome dela baixinho para si mesmo enquanto começa a pensar demais na situação. Ele se pergunta se ela ficaria irritada se ele a convidasse para passear pelo festival juntos. Ele sabe que Alice é muito popular, então imagina que ela provavelmente já tem planos com outra pessoa. Yuki solta um grande suspiro e começa a ir embora, sentindo-se meio derrotado. Mas Alice o chama. Ela pergunta se ele estava olhando para ela, e ele congela completamente. Ele começa a gaguejar tentando inventar uma desculpa, mas então percebe que talvez essa seja sua única chance de convidá-la. Ele fica parado ao lado dela, extremamente nervoso e duro como uma estátua, enquanto as outras garotas do Maid Café continuam agindo de forma fofa para o público bem na frente deles. Alice percebe que Yuki olha para as outras garotas e pergunta se ele realmente gosta desse negócio de fantasia de maid, o que o deixa completamente sem graça. Ele tenta disfarçar no começo, mas depois admite baixinho que na verdade não odeia ver isso. Perto de lá, alguns caras por perto continuam reclamando que Alice está presa fazendo tarefas nos bastidores, enquanto Yuki secretamente gostaria de ter visto ela também vestida com a fantasia de maid. Alice fica olhando para o nada por um momento, parecendo pensativa sobre toda a situação. Ela começa a dizer algo importante para ele, mas no momento em que pronuncia o nome dele, outro estudante grita pedindo ajuda do outro lado da sala. Os dois param e se olham. O momento é totalmente arruinado pelo trabalho agitado do festival. Mais tarde, eles finalmente encontram um lugar tranquilo na área reservada para a equipe. Alice se senta e suspira, dizendo que as coisas finalmente estão se acalmando. Ela estica as pernas e solta um gemido de cansaço depois de ficar tanto tempo em pé. Ela começa a listar todas as comidas boas que acabou perdendo, como yakisoba, takoyaki e até raspadinha de gelo. Como ela sente que não teve nenhuma chance de realmente aproveitar o festival este ano, Yuki percebe que esse é o momento que ele estava esperando. Finalmente é sua grande chance de convidar Alice para um encontro de verdade. Ele começa a se estressar pensando em como fazer isso. Imagina a si mesmo sendo confiante ou agindo como um líder, mas rapidamente descarta essas ideias porque não são o estilo dele. O nervosismo começa a bater forte quando ele pensa na possibilidade de ser rejeitado, deixando-o completamente travado sobre o que fazer em seguida. Então, ele apenas fica ali parado, com o coração batendo forte, segurando sua caixinha de café com leite como se a vida dele dependesse disso. Yuki dá um grande gole na bebida para
tentar acalmar as mãos trêmulas antes que perca completamente a coragem. Finalmente, ele se vira para Alice e chama o nome dela, soando muito mais tenso do que provavelmente gostaria. Mesmo gaguejando, ele consegue dizer que quer perguntar algo, se não for um grande incômodo para ela. Parado, duro como uma estátua, ele finalmente consegue perguntar se ela gostaria de passear pelo festival da escola com ele. Alice parece um pouco surpresa no começo, mas imediatamente cora e diz que adoraria. Ela então estende a mão, pega a mão dele e puxa um Yuki completamente chocado para aproveitar o resto do dia. Alice está praticamente brilhando de felicidade, com um enorme sorriso no rosto. Ela diz a Yuki que eles precisam ir rápido, porque aparentemente podem fazer uma pausa quando quiserem. Yuki mal consegue acompanhar a energia dela, ficando apenas parado e corando. Mas de repente, ele para no meio do corredor, parecendo completamente sem graça. Alice percebe que ele não está mais andando e volta para vê-lo. Ela diz para ele esperar um segundo enquanto vai resolver uma coisa. Yuki fica bastante confuso e nervoso enquanto ela o deixa ali, parado, bem em frente à sala 1B, que está toda decorada com corações e balões para o festival da escola. Os estudantes estão andando pelo corredor agitados e Yuki fica ali sozinho, se perguntando o que Alice está fazendo. De repente, ele ouve alguém chamar seu nome por trás. Ele se vira rapidamente, totalmente pego de surpresa. Seu queixo cai quando Alice aparece usando uma fantasia completa de maid cheia de babados. Ela parece extremamente tímida e praticamente todo cara que passa vira o pescoço para olhar para ela. Yuki fica completamente paralisado enquanto as pessoas ao redor começam a cochichar, percebendo que As pessoas começam a cochichar, percebendo que a garota incrivelmente fofa na fantasia é, na verdade, Alice. Yuki mal consegue dizer uma palavra. Ele apenas gagueja o nome dela enquanto seu rosto fica vermelho de choque. Quando ele comenta sobre como ela está naquela roupa, Alice apenas abaixa o olhar e cora, sentindo o calor do olhar dele sobre ela. Alice desvia o olhar timidamente, explicando que achou que deveria usar algo que realmente combinasse com o clima do festival. Yuki continua parado ali, completamente vermelho e incapaz de desviar o olhar enquanto ela esclarece que só está fazendo isso por hoje. Ela fica ainda mais sem graça, olha diretamente nos olhos dele e diz que, por enquanto, vai ser a maid exclusiva dele. Yuki começa a suar nervosamente e olha para baixo enquanto pergunta, de forma tímida, se isso realmente está tudo bem para ela. Mas ela apenas abre um grande sorriso e responde: "Claro que está." E assim, o festival escolar deles oficialmente começa. Yuki caminha pelo terreno lotado da escola pensando que é apenas um estudante comum do primeiro ano. Enquanto isso, todos os caras por quem passam começam a surtar, cochichando sobre como a garota ao lado dele é absurdamente fofa e se perguntando se ainda teriam alguma chance. Até outras garotas ficam agitadas ao reconhecê-la, entrando em choque ao perceber que a garota fantasiada é a famosa Alice Gaiadu. Enquanto Yuki absorve tudo aquilo, ele ouve ela chamar seu nome. Ele olha para o lado e vê Alice acenando para ele, parada ali com a fantasia completa, deixando bem claro para todos que vai passar o festival inteiro ao lado dele. Alice está radiante, com um enorme sorriso no rosto. Ela claramente está se divertindo muito e diz para Mai se apressar. Mai fica tão impressionado com o rumo das coisas que chega a beliscar a própria bochecha. Alice chama o nome dele novamente. A dor em seu rosto prova que aquilo não é um sonho. Alice olha para ele completamente confusa e pergunta o que diabos ele está fazendo. Ela diz para ele andar logo ou então vai deixá-lo para trás. Ele apenas fica olhando para ela, corando intensamente. Alice começa a olhar todas as barracas do festival e parece muito mais animada do que o normal. Mai percebe que ela realmente está se divertindo. Caminhando entre as barracas de comida e a multidão, ele pensa consigo mesmo que está realmente feliz por tê-la convidado. De repente, ela vê uma barraca de takoyaki e o chama. Ele vai até ela e pergunta se ela quer comer um pouco. Ainda um pouco sem graça com toda a situação, ele apenas concorda rapidamente e a segue. Eles vão até a barraca para pedir 2 porções, mas os caras que estão atendendo ficam completamente paralisados. Eles simplesmente ficam encarando Alice.
Um dos caras diz que é de graça só porque é ela, e ainda oferece uma porção extra. Alice e Mai ficam apenas ali parados. Os caras da barraca acabam preparando uma enorme quantidade de takoyaki para eles. Eles enchem o recipiente tanto que parece que vai transbordar. Mai não consegue acreditar no tratamento especial. Mesmo assim, Alice insiste em pagar por tudo, apesar dos caras tentarem dar de graça. Olhando ao redor para o festival lotado, Alice aponta para um lugar mais tranquilo perto do prédio da escola e pergunta se eles deveriam comer lá. Eles encontram um lugar para sentar nos degraus de concreto, apenas os dois, por um momento. O takoyaki ainda está soltando vapor e tem um cheiro maravilhoso saindo da caixa. Mai se inclina um pouco e comenta como o cheiro está bom. Mas quando ele está prestes a comer, de repente, Alice pega um pedaço com um palito e o estende para ele, dizendo: "Aqui, abre a boca." Ela faz isso como se não fosse nada demais. Yuki fica completamente pego de surpresa e grita o nome dela. Ele não consegue acreditar que ela realmente está tentando dar comida na boca dele. Alice desvia o olhar, com o rosto ficando vermelho, tentando inventar uma desculpa. Ela murmura que não fez nada muito demais o dia todo, então achou que poderia começar agora. Alice se inclina para perto e diz para ele abrir a boca enquanto segura um pedaço de takoyaki. Mida fica totalmente chocado com o quanto ela está realmente se dedicando ao papel. Ela diz: "Aqui vai", e coloca o takoyaki diretamente na boca dele. Mas ele percebe tarde demais que o recheio ainda está fervendo. Ele começa a tossir desesperadamente enquanto Alice entra em pânico e grita o nome dele. Ela continua pedindo desculpas e perguntando se ele está bem. Enquanto isso, Mida apenas fica sentado ali se perguntando no que exatamente tudo isso vai dar. Depois disso, eles vão jogar alguns jogos do festival, onde Ma ganha para ela um gato de pelúcia. Ele tenta agir de forma descolada, dizendo que apenas é bom nesse tipo de jogo, e Alice agradece com um grande sorriso. Eles caminham juntos pela multidão apenas aproveitando o clima do festival. Por um momento, tudo parece perfeitamente normal. Ma pensa consigo mesmo em como está se divertindo muito. Mas essa tranquilidade não dura muito, porque de repente, alguém grita. Um grupo de estudantes os vê do outro lado e começa a correr até eles, gritando que finalmente encontraram ela. Antes que consigam reagir, uma multidão inteira os cerca. Parece que a popularidade de Alice finalmente alcançou o encontro particular deles. Uma garota na multidão cora e diz que só veio ao festival para vê-la, enquanto outras pessoas começam a comentar sobre como ela é fofa e que nunca perdem as aparições dela na revista. Alguns caras até tentam a sorte, perguntando se Alice quer ir para a festa depois do festival com eles. Alice parece completamente sobrecarregada com toda aquela atenção repentina. Ela mal consegue dizer alguma coisa, enquanto mais pessoas continuam se aproximando, até pedindo para tirar fotos com ela. Mida fica um pouco afastado, observando tudo aquilo, pensando que era óbvio que isso ia acontecer. Vê-la cercada por fãs faz ele perceber o quanto ela realmente brilha. Mas depois de um tempo, ele se vira e começa a ir embora, sentindo que nem deveria estar no mesmo lugar que ela. Ele solta uma pequena risada triste enquanto a deixa para trás no meio daquela grande multidão. É como um choque de realidade para ele. Finalmente ele aceita que eles realmente vivem em dois mundos diferentes. Ma mantém a cabeça baixa enquanto se afasta da multidão. Ele está se sentindo bastante desanimado e pensa que talvez seja melhor simplesmente ir para casa. Mas uma voz logo atrás dele pede educadamente para passar pela multidão. De repente, Alice atravessa o grupo de estudantes e segura a mão de Mida, impedindo que ele vá embora. Ela diz para ele não sair sozinho, parecendo um pouco sem fôlego por ter corrido atrás dele. Ma olha para trás, corando muito, e pergunta por que ela se deu ao trabalho de vir atrás dele. Ele fica totalmente surpreso e pergunta como ela conseguiu encontrá-lo em uma multidão tão grande. Ela simplesmente responde que claro que conseguiria reconhecê-lo. Então, ela olha para ele com uma expressão suave
e diz que consegue reconhecê-lo em qualquer lugar. Ela diz que consegue reconhecê-lo imediatamente, não importa onde ele esteja, deixando Mida parado ali, completamente confuso e sem reação ao perceber o quanto ela realmente se importa com ele. Alice fica ali em sua roupa de maid, segurando o gato de pelúcia, enquanto os dois coram intensamente. Outro estudante chama por eles, dizendo que a festa depois do festival está prestes a começar e que é melhor se apressarem. Alice nem hesita. Ela simplesmente segura o braço de Yuki e o puxa para ir junto. Olhando diretamente nos olhos dele, ela diz que eles deveriam ir juntos, deixando Yuki completamente sem palavras. Depois de um tempo, eles acabam encontrando um lugar tranquilo na grama, longe da multidão. Alice pergunta se ele está bem, e Yuki apenas murmura que está tudo bem. Ele fica em silêncio por um momento, antes de chamar o nome dela. Enquanto observam os outros estudantes, ele finalmente pergunta por que ela sempre é tão gentil com ele. Yuki mantém os olhos voltados para o chão enquanto Alice olha para ele. O rosto dela fica ainda mais vermelho, e ela começa a responder, dizendo que é porque... Mas para no meio da frase enquanto ele espera pelo resto. Alice tenta falar de novo, mas está tão nervosa que sua mão começa a tremer. Yuki apenas fica ali, olhando para ela, com o rosto ficando cada vez mais vermelho. Finalmente, ela cria coragem e chama o nome dele, olhando diretamente em seus olhos. Então, ela diz que gosta dele. Exatamente nesse momento, um enorme fogo de artifício explode no céu. O céu se enche de grandes explosões de luz e a multidão começa a vibrar. Alice olha para o chão e pede desculpas. Ela está claramente envergonhada e provavelmente acha que estragou tudo. Yuki se inclina um pouco para perto e pergunta o que ela disse, porque o barulho estava muito alto. Alice fica parada, com o rosto completamente vermelho de vergonha. Ela solta um longo suspiro e permanece em silêncio por um momento, enquanto Yuki se sente um pouco constrangido com toda a situação. Então, ela diz que eles podem conversar sobre isso outra hora, enquanto mais fogos de artifício iluminam o céu da noite acima deles. Os dois olham um para o outro, corando intensamente. Yuki não sabe quando terá outra oportunidade como essa, mas, enquanto as sombras deles se estendem sobre a grama, ele tem certeza de uma coisa. A partir de agora, ele só quer ficar ao lado dela.